se o Espírito de Deus está sobre ti, o Espírito de Deus te conduzirá nesta pregação. Ave Maria, o Senhor é convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês, amém? Amém. Queridos, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Tiago, eu tenho 27 anos, faço parte do grupo de oração da Sagrada Família, fica aqui pertinho, próximo ao terminal de São João. Nesse momento o fogo está caindo lá também, assim como está caindo aqui pela glória de Deus. E que alegria poder estar aqui, na presença de Deus e diante de vocês, irmãos, para trazer essa palavra de transformação. Eu queria confirmar a ministração da irmã, falando de pessoas que chegaram aqui sem esperança, mas a unção do Senhor, a unção de milagres, a luz de Cristo está aqui sobre nós, e o Senhor há de fazer maravilhas em nossas vidas, porque nós estamos aqui. Se você acredita nessa verdade, pode aplaudir o Senhor que se faz presente. Glória a Deus, aleluia, amém. O tema proposto para essa pregação de hoje: vós sois sal da terra e luz do mundo. E veja que a palavra de Deus já nos mostra no Gênesis, lá na criação, quando não existia nada, quando só existia apenas escuridão e trevas. A primeira coisa, no primeiro dia, Deus disse: faça-se a luz. E a partir dali, algo novo começou a acontecer. Algo novo. O próprio Paulo, ele nos fala na palavra que outrora ereis trevas. Não precisa abrir a palavra, mas em Efésios capítulo 5, versículo 8. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Então, quantos testemunhos de vida nós vemos nos grupos de oração, de pessoas que estavam vivendo em pecado, pessoas sem esperança, que estavam vivendo em situações de trevas, com a sua vida totalmente destruída, mas a partir do momento que vai experimentando o amor de Deus vai transformando as nossas vidas. Nós vemos os milagres acontecendo, de pessoas que são curadas nos grupos de oração, pessoas que têm a sua família restaurada, transformada, de casamentos que muitas vezes estão destruídos, mas o Senhor, Ele vai, com a sua luz, vai brilhando, vai trabalhando em nossos corações e vai nos tirando de toda essa escuridão. Quando nós estamos em meio às trevas, quando nós estamos em meio à escuridão, nós não conseguimos enxergar. Quem aqui já teve a experiência de estar na sua casa, durante a noite acabar a energia e você fica no escuro e não consegue andar, não é verdade? Quando estamos no meio da escuridão, nós não conseguimos andar porque não temos onde enxergar, não sabemos aquilo que virá pela frente, aonde iremos esbarrar, o que pode nos derrubar. A escuridão, ela faz isso conosco. Mas a luz de Cristo nos ilumina, nos mostra um caminho. A luz de Cristo, ela dá sentido para as nossas vidas. Ela vai de fato transformando. E é por isso que eu louvo e agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui diante da luz de Cristo, porque o Senhor, Ele quer dar sentido para as nossas vidas nessa noite, amém? Eu queria convidar a todos a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Se alguém estiver com a Bíblia da Ave Maria, página 1288, Mateus, capítulo 5, versículo 13. Amém?
Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, e nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Palavra da vossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos, veja que hoje, terça-feira, meu grupo de oração está acontecendo e eu vim aqui servir ao Senhor diante de vocês para dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Porque, como diz o ditado, notícia ruim corre rápido, não é verdade? E eu tenho certeza que se eu perguntar, muitas pessoas aqui vão conhecer. Talvez seja você que esteja passando por uma situação difícil. Talvez seja um familiar seu que está doente, alguém aqui que esteja desempregado, alguém aqui que conhece uma família que está passando dificuldade, casais que se separaram, e tantas outras notícias ruins, sim ou não? É só ligar na televisão, o jornal só passa desgraça, só fala de desemprego, de crise, de morte, de assassinato e tantas outras coisas ruins. Então nós já estamos cheios de notícias ruins, não é verdade? Mas eu vim dar essa notícia boa para vocês, que a luz de Cristo está sobre nós, que existe uma esperança num Deus que tem poder para transformar toda a situação. Toda a situação. Roberto tem partilhado que vocês têm falado muito sobre milagres aqui no grupo de oração, não é verdade? Existe um Deus, o Deus do impossível, que pode fazer um milagre em nossas vidas, sim, para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Mas muitas vezes, Deus ele quer também manifestar os seus milagres, a sua glória, através de mim e de vocês. Então hoje, Cristo vem nos dar essa missão de ser sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal perde o sabor, com que ele será restituído? Veja que o sal ele é o quê? Aquele que dá sabor à comida. E quando a comida ela fica sem sal, ela fica sem sabor. Nós falamos de luz, a luz de Cristo está sobre nós. Então, quando essa luz está sobre nós, Cristo vai nos moldando, vai nos transformando. Nós estamos dentro de um grupo de oração, onde nós clamamos o Espírito Santo, não é verdade? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A partir do momento que nós somos batizados no Espírito Santo, ele começa a iluminar os nossos caminhos. Nós começamos a ter conhecimento e discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. O Senhor ele vai nos mostrando o caminho. Porém, a luz, ela não foi feita para ficar escondida. Não, mas para ficar no alto. É para iluminar, é para acender. Jesus ele veio nos chamar hoje a viver uma fé viva, uma fé autêntica. Sabe, irmão, de você sair do grupo de oração, partilhando para as pessoas das bênçãos que você viu aqui, da palavra que você ouviu, da pregação, da ministração, da oração, partilhar com os irmãos das experiências que nós fazemos de Deus aqui. Para quê? Para que as pessoas possam sentir esse desejo de vivenciar isso, para que as vidas das famílias sejam transformadas, para que Deus ele venha agir em nosso meio. Então, hoje nós temos uma missão de ser sal da terra, de dar o testemunho. Fala isso para esse irmão que está do seu lado. Você tem uma missão de dar o testemunho, de ser a luz de Cristo na vida dos irmãos. Amém. Então nós somos chamados a testemunhar, porque essa luz ela deve brilhar. Em Lucas capítulo 8, não precisa abrir. Lucas capítulo 8, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: que ninguém acende uma lâmpada e a coloca
e a coloca debaixo da cama, mas coloca sobre um castiçal para iluminar todos aqueles que entrar. Nós somos chamados a ser luz, para que as pessoas, ao olharem para mim, ao olhar para cada um de nós aqui, possa ver a face de Cristo, possa sentir algo diferente, possa ver que existe uma esperança. Então nós somos chamados a testemunhar, mas testemunhar onde? Onde nós somos chamados a ser luz? Aqui na igreja, dentro do grupo de oração, na missa, na comunidade, mas não somente aqui dentro, mas fora, em nossa casa. Nós somos chamados a testemunhar a nossa fé no nosso trabalho, onde tem muitas pessoas que não professam a fé, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que estão padecendo sem esperança, que estão sofrendo. Nós somos chamados a testemunhar a nossa fé em nossas conversas entre os amigos, talvez na sua rua, com o vizinho, aonde nós formos, aonde você estiver enviado, nós somos luz. Quando nós somos iluminados, não dá para permanecer na luz e ao mesmo tempo nas trevas, porque uma é totalmente contrária da outra. Então nós somos chamados a ser cristãos em todos os lugares, em nossa casa, na família, no trabalho, na política. Esse ano nós temos eleição, não é verdade? Nós somos chamados também a despertar uma consciência, a votar em candidatos que vão fazer o bem, que vão poder nos ajudar, que vão poder trazer a esperança para nós. Veja aqui, a palavra fala que a luz, ela não foi feita para ficar debaixo da cama, mas para ficar no lugar alto, é para iluminar, não para ficar escondida. E com os nossos apóstolos também foi assim. Veja aqui, quando Jesus morreu, eles estiveram sem esperança, ficaram trancados, com medo, mas assim que eles receberam o Espírito Santo, assim que aquela chama se acendeu, a luz de Cristo brilhou sobre eles despertaram para a sua missão. Eles não ficaram indiferentes, parados. Mas o que eles fizeram? Pedro, junto com os apóstolos, eles foram para Roma. Eles saíram de Jerusalém e foram para Roma. Por quê? Porque a luz ela precisa ficar no lugar alto, precisa brilhar. Naquele tempo, no tempo dos apóstolos, Roma era o centro do mundo, era o centro do poder. Tudo que acontecia ali influenciava o resto do mundo. Para que você, meu irmão e minha irmã, possa entender melhor essa realidade. Imagina hoje para nós, vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, que é um grande país. Tudo que acontece lá acaba refletindo sobre o mundo. As músicas que começam a tocar lá, começam a tocar no rádio aqui. Aquilo que é moda lá, logo acaba vindo para cá. As tecnologias que nascem lá, logo vem para cá, não é verdade? Lá influencia todo o resto do mundo. Roma naquele tempo era assim. Então o que os apóstolos fizeram? Subiram para Roma e a partir do momento em que os romanos conheceram as verdades de Jesus, conheceram a palavra de Deus, conheceram esse Jesus que veio nos salvar, que veio nos libertar, o Evangelho se espalhou por todo o mundo. E é por isso que hoje nós temos aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, porque surgiu ali. Onde que é o centro do poder hoje para nós? É aqui, em nossa cidade, em nossa prefeitura, onde vamos eleger o nosso prefeito. É lá em Brasília, onde está o centro do poder. Quando nós falamos de política, dentro da igreja, muitas pessoas acabam olhando de cara feia, falando que cristão não pode se misturar com isso, que igreja não se mistura com política. Certo dia, Padre Fábio de Mello, na Canção Nova, ele pregou uma história muito bacana. Ele disse que certo dia, 2 ratos que moravam em uma fazenda saíram para se alimentar. Então os ratinhos eles foram lá, a fazenda tem muitos grãos, então eles fazem a festa. E ao eles passarem pela cozinha, eles viram que tinha uma ratoeira ali. Começaram a andar, encontraram outras ratoeiras, e aí eles ficaram preocupados, ficaram desesperados. Espera aí, estão querendo nos matar, estamos correndo perigo. E então eles foram pedir ajuda para as galinhas. Olha, estão querendo nos matar. As galinhas disseram: eu não tenho nada a ver com isso.
Foram pedir ajuda para a vaca. Vaca, estão querendo nos matar. E agora, o que eu faço? A vaca, isso é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Foram apelar para os porcos. A gente precisa de ajuda, nós vamos morrer. Os porcos, isso é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. E eles, se sentindo sozinhos, acabaram voltando, se escondendo, fugindo. Passou-se um tempo, a dona da fazenda, ela acabou pisando em uma ratoeira, machucou gravemente o seu pé, foi para o hospital. Quando ela voltou do hospital, o seu marido ele disse para ela: você precisa se alimentar, precisa se cuidar para se recuperar. Então, nós vamos matar as galinhas para poder fazer uma canja, para você ficar forte. E aí ele foi lá, matou a galinha. Passou um tempo, então, ele falou: minha esposa se recuperou, vou fazer um churrasco para comemorar. Vamos matar a vaca e fazer um churrasco. Matou a vaca. Os vizinhos começaram a ouvir que ela estava se recuperando, que ela estava bem, e falaram: então, vamos fazer uma visita para ela. Então ele disse: vamos matar os porcos e fazer uma feijoada para acolher os irmãos. Moral da história: nunca diga que não é problema seu, porque pode sobrar para você também. E tantas coisas que estão acontecendo em nosso país, porque muitas vezes nós dissemos que a política não tem nada a ver com nós, porque muitas vezes nós votamos em branco e dizemos que não queremos nos misturar, que nós não temos nada a ver com isso. Então nós temos que ser cristãos em toda a nossa vida, em todas as nossas áreas. Não dá para ser cristão dentro da igreja e não ser cristão na sua família. Não dá para ser cristão dentro do trabalho, mas não ser na sua casa. E não dá para ser cristão aqui no grupo de oração e não ser cristão na política. Nós precisamos dar o testemunho em todas as áreas. Veja que Jesus ele foi muito perseguido, até conseguirem crucificar ele. Mas por que Jesus foi perseguido? Porque ele não tinha medo de anunciar a verdade, porque ele tinha misericórdia das pessoas que estavam sofrendo, porque naquele tempo o povo também estava sendo muito oprimido, sendo cobrado impostos altos. O maior pecado que existia naquela época era ser cobrador de impostos, porque o povo não tinha de onde tirar. E Jesus, o que ele fazia? Ele olhava com misericórdia por aqueles que estavam sofrendo e dizia que Deus te ama, que Deus tem algo novo para você, que Deus não te abandonou. Ele mostrava o valor que as pessoas tinham, ele promovia as pessoas e devolvia a dignidade. Jesus ele incomodava os poderosos. Ele incomodava, e nós muitas vezes nós temos medo de falar a verdade, nós temos medo, mas hoje nós somos chamados a ser essa transformação, a ser sal da terra e luz no mundo. Nós viemos aqui buscar a unção do Espírito Santo. Veja que, em meio a todas essas trevas que nós estamos vivendo em nossa sociedade, em meio a toda essa escuridão que está na política, tudo isso só poderá ser transformado se nós, cheios do Espírito Santo, tomarmos uma atitude e não serem diferentes a essas situações. Deus ele conta conosco, mas para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer algo novo, Ele conta comigo e com cada um de nós. Deus ele conta conosco. Eu não consigo entender, irmãos, como que um país como o Brasil, em que mais da metade se diz católico, fora os outros irmãos evangélicos, um país que se diz cristão, mas que estão aprovando leis totalmente contrárias às nossas doutrinas, num país que está tentando aprovar o aborto, num país que está tentando aprovar a ideologia de gênero, que estão tentando convencer que os seus filhos podem, ora, se relacionar com homens, ou outra hora se relacionar com mulheres, que podem ser aquilo que quiser. Estão tentando implantar leis totalmente contrárias à nossa fé. Mas se é um país cristão, se a maioria acredita em Jesus, acredita nessa verdade, é uma grande incoerência. Por que está acontecendo tudo isso? Por que o mundo está em trevas? Porque nós precisamos fazer algo. Porque Jesus ele conta conosco para ser luz, para iluminar
e para levar essa luz aonde não tem, para as pessoas que ainda não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Senhor, Ele quer nos libertar. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para essas verdades de Deus, para essas verdades. Existem ainda políticos que são cristãos e que vivem a verdade. Eu posso partilhar, porque eu, Tiago, eu conheço projetos da Igreja Católica, como os Sementes de Vida Nova, que forma cristãos, que existe uma escola que forma candidatos que conhecem a palavra, mas que também estão estudando para ser liderança, para nos representar, para falar em nosso nome. Existem projetos da igreja, mas nós precisamos procurar despertar um interesse, mas de fato eleger uma liderança. Eles estão em trevas lá em Brasília, e é por isso que estamos vendo tanta corrupção, tanta coisa ruim, e depois o povo ainda fica oprimindo o povo, cobrando altos impostos, não é verdade? Nós estamos padecendo, estamos sofrendo. Algo precisa mudar, a luz ela precisa brilhar, irmãos. Então é tempo de despertar essa consciência, despertar essa realidade. Nós precisamos ter misericórdia do povo que está sofrendo. Eu quero partilhar com vocês que eu, Tiago, não vou poder ficar muito no final do grupo de oração, porque eu trabalho à noite. Graças a Deus, eu hoje com 27 anos tenho um bom emprego, trabalho numa multinacional. O meu pai, pela graça de Deus, conseguiu trabalhar toda a sua vida, hoje está aposentado. Eu moro com os meus pais, minha mãe também trabalha, moro com o meu irmão, que também trabalha, que vai começar a fazer faculdade. Não estamos ricos, mas graças a Deus estamos vivendo bem. Estamos vivendo bem. Se hoje o Brasil continuasse do jeito que está, com essa crise, do jeito que está, graças a Deus não está faltando nada em minha casa, graças a Deus. Mas eu digo isso para vocês, não é por soberba não. Mas eu quero mostrar que eu, Tiago, não preciso estar brigando por essa causa. Eu não preciso. Se continuar do jeito que está, minha família iria conseguir sobreviver. Mas eu como cristão, eu assumi essa missão de levar essa palavra nos grupos de oração, para que as pessoas venham abrir os seus olhos, para que nós possamos sair da escuridão e para que esse ano a verdade de Deus possa libertar o nosso povo, para que as famílias parem de sofrer, porque enquanto nós estamos aqui, tem gente que está sofrendo nos hospitais. O nosso bispo anunciou que nós precisamos brigar porque estão querendo fechar o hospital nos Pimentas. Então, os hospitais estão fechando, as pessoas estão morrendo porque não tem um convênio, porque não tem um sistema de saúde decente. As famílias estão sofrendo porque não pode, nem mesmo às vezes, vir para o grupo de oração, porque é perigoso sair nas ruas à noite. As famílias estão sofrendo porque hoje até mesmo o feijão, que é um alimento básico, está caro. Estão sofrendo com o desemprego, estão sofrendo com a fome, com a violência e com tantas outras situações. Então nós precisamos fazer algo, nós precisamos nos levantar. Nós não podemos fazer como Pilatos e lavar as nossas mãos. Não podemos mais, porque enquanto nós fazemos nada, enquanto a nossa luz não brilhar, as trevas vão tomando conta. E se nós não elegermos candidatos cristãos, uma liderança de Deus, as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Então nós não podemos mais parar. Nós precisamos ter esse olhar de misericórdia com o povo que está sofrendo. Nós precisamos ter um olhar de misericórdia por políticos que não conhecem a verdade lá e que estão sofrendo com o quê? Com o seu pecado. Jesus, qual que era a grande graça de Jesus? Como que ele promovia as pessoas? Ele olhava com um olhar de misericórdia. Ele olhava para aquele irmão que está doente e fazia um milagre para que ele pudesse ter a sua dignidade. Naquele tempo os leprosos, eu não sei se vocês sabem, mas os leprosos eles tinham sinos, para que onde ele chegar perto, aquele sino fizesse barulho e ninguém se aproximasse dele. Eram pessoas excluídas, e Jesus ele ia ver aquele irmão que sofria e o curava e o voltava para o meio do povo. Jesus ele se sentava com os ladrões, com as prostitutas, que eram pessoas excluídas, condenadas, mas Jesus ele os restaurava. Nós precisamos ter um olhar de misericórdia pelos nossos políticos que estão se perdendo no pecado. Mas sabe por quê? Porque nós não estamos colocando cristãos lá para mostrar como que é
ser um cristão católico, um político católico, que vive a verdade. Nosso Papa, ele diz que a política é o maior jeito de se exercer a caridade, de se fazer o bem para o próximo. Então, por que estou trazendo essa palavra? Para que nós possamos mesmo colocar na consciência hoje e já começar a se preparar. Porque talvez você venha nesse grupo de oração hoje, esperando um milagre para a sua vida, esperando a transformação para a sua vida, mas tem outras famílias. Existe pai e mãe de família que está precisando de um emprego. Existe pai e mãe que está vendo o seu filho diante da morte, porque não tem um sistema de saúde para cuidar dele. Existem famílias que estão esperando esse milagre também. E aí Jesus conta comigo e com vocês, para que se levante um exército aqui nessa noite, para que algo novo possa acontecer, para que a unção do Senhor venha mesmo nos impulsionar, venha nos levantar e venha verdadeiramente libertar o nosso povo. O nosso povo precisa ser liberto de todas essas trevas, e o Senhor, Ele quer mesmo nos colocar na sua luz. O Senhor, Ele quer olhar com misericórdia, mas para que isso aconteça, Ele conta comigo e com você. O salmista diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que escolheu o teu povo por sua herança. O Senhor, Ele tem uma herança para nós. O Senhor, Ele tem bênçãos para nós, mas Ele conta com aquilo que nós podemos oferecer para que isso possa acontecer. Eu queria perguntar: quem é que deseja ser sal da terra e luz do mundo nessa noite? Quem deseja ser? Levante a mão. Quem de fato deseja ver algo novo? Quem ainda não tem esperança, mas acredita que Deus pode agir? Cadê o Roberto? Irmão? Eu trouxe uma ficha para vocês. Por quê? Muitas vezes a gente fala de candidatos cristãos, de projeto da igreja, mas chega na hora da votação nós não sabemos o que fazer, não é verdade? Como ser luz nesse momento? Existem projetos da igreja para isso. E para essa eleição, inclusive, nós já teremos candidatos. Você que acredita que Deus pode fazer algo novo em nossas vidas, você que acredita que esse Deus que pode fazer o impossível, quer realizar a sua misericórdia em nosso meio, eu peço para que você preencha essa ficha. Ela faz parte de um projeto de Sementes de Vida Nova, é um projeto da igreja. Eu não estou fazendo campanha para candidatos, não. É um projeto da igreja. E se você deseja conhecer melhor, se você deseja de fato querer fazer parte desse exército, sal da terra e luz do mundo, se você deseja fazer algo, contribuir com a missão de Deus, eu peço para que você levante a mão nesse momento. Os servos vão entregar essa ficha para você. Mas olha, verdadeiramente, eu, Tiago, um dia, eu já fui desacreditado. Eu sempre acreditei em Deus. Há mais de 4 anos que estou caminhando na renovação carismática católica. Sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado pela igreja. Mas eu verdadeiramente já fui desacreditado por essa área. Eu pensei que nunca Deus poderia agir nesse meio. Mas depois que eu conheci esse projeto, eu comecei a ver a luz no fim do túnel. Eu comecei a ver que é possível sim Jesus atuar nessa área. E veja que o que eu estou falando, eu não estou falando uma opinião minha, não. As minhas pregações eu procuro pautar na palavra de Deus, no catecismo da igreja. E eu trouxe esse livro, que é um documento que foi feito, são estudos na CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Foram os nossos bispos, os homens representantes de Deus aqui em nosso país que escreveram. E eles falam que os cristãos precisam estar nessa área. Veja que os padres, os bispos e os consagrados, eles não podem se misturar com a política. Por quê? Porque eles são chamados a cuidar da igreja. Quem é que tem família? Levanta a mão quem tem família. Todos nós, a nossa primeira vocação é a família. E mesmo nos dedicando a Deus, em certos momentos nós precisamos nos dedicar mais à nossa família, sim ou não? Eles também, só que eles são chamados a cuidar da igreja. Por isso eles não podem se misturar com essa área. Mas nós leigos não. Nós leigos nós somos chamados a fazer nossa parte. É uma grande mentira quando alguém fala que cristão não pode se envolver nessa área. Então eu queria pedir para que todos fiquem de pé nesse momento. Se você acredita
Deus ele pode mesmo realizar a sua misericórdia em nosso meio, eu queria pedir, num ato de coragem, num ato de fé, assim como muitos santos da nossa igreja que tiveram uma fé a ponto de dar a sua vida pela verdade de Cristo, se você deseja ser sal da terra e luz do mundo, se você abraçou essa missão, eu convido você a levantar a sua mão nesse momento. Levante a sua mão e repita comigo: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, ser usado por Ti. Eu quero ver, Senhor, os milagres, os prodígios, a transformação de nossa sociedade. Nós cremos que Tu és o Deus do impossível, que nunca nos desampara, mas nos sustenta.